sejam todos bem-vindos a mais um devocional. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Seja muito bem-vindo. Todos os dias às 6 horas da manhã estamos aqui, começando um devocional na presença de Deus, aprendendo da sua palavra, aprendendo aquilo que Ele tem para cada um de nós. Vamos chegando, vamos viver mais um dia em que o Senhor está nos entregando uma dádiva. Dádiva é um presente, é aquilo que Deus nos dá para vivermos, desfrutarmos. E esse é o dia que o Senhor fez. Nele devemos nos alegrar, nele devemos permanecer, confiando de que esse dia foi um dia preparado por Deus, cheio de graça, de bênçãos. Vamos desfrutar desse dia. Esse é o dia que o Senhor fez, nele devemos nos alegrar. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Miriam, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo, meu amigo, Deus te abençoe. Bom dia, Dona Heloísa, Deus te abençoe. Bom dia, Gabi, Deus te abençoe, querida. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar aí mais um dia na presença de Deus, né? Sabe, quando a gente coloca Deus como princípio das coisas, Ele cuida do final das coisas. Nunca esqueça disso. Quando colocamos Deus no princípio das coisas, Ele cuida do final das coisas. Comece tudo em Deus. Comece tudo em Deus. Vamos começar? Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Bom dia, Zaguete. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus abençoe. Bom dia, Marta. Deus abençoe. Obrigado, Amira. Obrigado, Dona Heloísa. Então vamos começar o nosso devocional. Antes de mais nada, eu quero só dar um aviso para a gente começar o devocional, senão eu acabo esquecendo. Amanhã, segunda-feira, a partir de amanhã, o devocional vai começar às 8 horas da manhã. Por quê? Porque lembra que eu falei, sempre é o início do mês, da semana, a gente começa lá na igreja um momento de oração presencial, às 6 horas da manhã. Ia ser na primeira semana do mês, mas essa primeira semana não deu certo, vai ser agora na segunda semana do mês. Então, amanhã o devocional não vai começar às 6 horas da manhã, vai começar às 8. Isso vai começar segunda-feira até sexta-feira. Depois, na outra semana, já volta ao normal às 6 horas da manhã, tá? Então, quero só lembrar que a partir de amanhã, às 8 horas da manhã, vai ser o nosso devocional. Vai ser em horário especial, porque vai ter agora um momento de oração que a gente inicia todo mês lá na igreja com as pessoas, às 6 horas da manhã. Inclusive, você é convidado. Se você quiser chegar lá na igreja às 6 horas da manhã, eu estarei lá, eu, outros pastores, para a gente iniciar o mês em oração. Vai ser das 6 às 7, 1 hora só, tá? E depois às 8 horas eu vou entrar ao vivo aqui online com um devocional, tá bom? Só para lembrar, porque senão você fica esperando às 6 horas e a partir de amanhã vai ser às 8 horas da manhã. Até sexta-feira. Quando for segunda-feira de novo, aí eu volto às 6 horas da manhã, normal, como a gente tem feito, tá bom? Vai ser sempre a primeira semana de todo mês que está se iniciando. Mas depois, no final, eu dou uma reforçada, uma lembrada. Queridos, vamos começar o nosso devocional. E eu não sei se acontece com você, eu não sei quem de vocês está passando por isso, mas ontem, orando a Deus e pedindo a Deus uma palavra, o Espírito Santo me incomodou a respeito de que existem muitas pessoas que estão estagnadas, não estão realizando coisas, não estão conquistando coisas, não estão vivendo propriamente dito. Lembra que a vida, ela é um movimento. A vida
vida, ela é uma cadência de coisas que acontecem na rotina da vida. A vida, ela passa, o tempo passa, e às vezes eu estou falando com pessoas aqui de manhã hoje que estão paradas no tempo. Estão deixando de realizar coisas, estão deixando de conquistar coisas, estão deixando de usufruir de coisas que o Senhor já tem colocado na sua mão. Entenda que o Senhor é um Deus de oportunidades. E a gente precisa estar atento, a gente precisa estar observando, a gente precisa estar aproveitando as oportunidades que Deus tem colocado na nossa frente. Às vezes você deixa de realizar um sonho, às vezes você deixa de realizar um projeto, às vezes você deixa de realizar algo que está no seu coração, porque você tem medo que não aconteça, que não consiga realizar, que não consiga colocar isso em prática. Às vezes você olha para os seus recursos e você acha que os seus recursos são limitados para que isso aconteça. Mas entenda que uma vida com Deus é uma vida de movimento, é uma vida de fé, onde a gente dá o primeiro passo e Deus vai nos ajudando a realizar, a conquistar. Eu sei que tem muita gente que tem os seus sonhos e os seus projetos engavetados. Por algum motivo, de repente por alguma decepção, ou de repente por alguma tentativa frustrada. Às vezes tem gente que tenta uma vez só, não deu certo, já para, já coloca o seu sonho de volta na gaveta, coloca os seus sonhos, os seus projetos. Depois eu vejo, depois eu faço, amanhã se der certo eu vejo. Eu estou vindo nesta manhã, através desse devocional, para dizer para você tirar o seu sonho da gaveta, dizendo para você tirar o seu projeto da gaveta. Deus é um Deus que realiza sonhos, Deus é um Deus que realiza projetos. De repente Deus colocou alguma coisa no seu coração e você está com receio de executar, você está com receio de fazer. E a vida acontece exatamente nesse movimento de realizações, de projetos, de sonhos, de coisas que você gostaria de viver e você não está vivendo simplesmente porque você estagnou. Por algum motivo, ou por medo, ou por decepções, ou por falta de vontade, ou achando que Deus não vai te apoiar nesse projeto. Claro que a gente precisa entender que os meus sonhos, os meus projetos, os nossos sonhos e projetos, eles precisam estar alinhados com a vontade de Deus. Lembrando que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E hoje, nessa manhã, eu quero começar um devocional com vocês do seguinte tema, que foi essa frase que Deus colocou no meu coração ontem, quando eu estava meditando na palavra de Deus e principalmente no livro de Eclesiastes. E o tema do nosso bate-papo hoje, do nosso devocional, é simplesmente comece. Simplesmente comece, simplesmente dê o primeiro passo. Simplesmente tome uma atitude, simplesmente comece a fazer. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Sabe, a nossa vida com Deus é uma vida junto, é uma vida de realizações onde eu faço a minha parte e Deus faz a parte dele. Onde eu faço a minha parte e Deus faz a parte dele. Precisamos dar o primeiro passo. Fé é isso. Fé é você gerar esperanças nas iniciativas que você fez. Porque se você não tem fé, não adianta nem começar. Se você não tem fé, não adianta dar nem o primeiro passo. Porque fé é exatamente isso. É a convicção daquilo que a gente ainda não vê e a certeza daquilo que ainda não aconteceu. Então tenha fé.
Você é filho de um Deus soberano. Você é filha de um Deus que criou os céus e a terra. Então tenha fé. Tenha fé e dê o primeiro passo. Simplesmente comece. Simplesmente comece. Entenda que o mar se abriu para os hebreus passarem, não com o discurso de Moisés, não com palavras de Moisés. O mar se abriu porque Moisés deu o primeiro passo. Ele levantou o cajado, ele tocou na água e o milagre aconteceu. Isso é fé. Isso é fé. Então simplesmente comece. Josué, quando foi atravessar o Jordão, Moisés já tinha morrido. Moisés tinha assumido o controle daquele povo e ele tomou para si, Deus deu a ele a responsabilidade de terminar de conduzir o povo que tinha saído do Egito, estava caminhando para a terra prometida. Mas eles encontraram na frente o Jordão. E ele falou: e agora? Como é que a gente vai atravessar esse Jordão? E eles estavam carregando a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela simbolizava ali a presença de Deus. E Deus disse para Josué pegar os sacerdotes que estavam carregando, os levitas que estavam carregando a Arca da Aliança, e falaram para eles pisarem na água. E eles começaram a entrar no Rio Jordão, começaram a pisar na água. Assim que eles pisaram na água, o Rio Jordão abriu, e mais uma vez o povo atravessou o rio no seco. Então, queridos, entre na água, dê o primeiro passo, crendo que o seu sonho será realizado, que os seus projetos serão realizados em Deus. Não pela sua força, não pelo seu pensamento, não pelo seu intelecto, mas em Deus tudo se torna possível. Em Deus tudo se torna concreto. Em Deus tudo se realiza. Em Deus tudo acontece. Então, querido, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Eu quero começar esse devocional lendo com vocês livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. É o livro de Salomão. Salomão escreveu esse livro e é um livro fantástico. Na nossa leitura bíblica anual que estamos fazendo, a gente vai chegar em Eclesiastes. E diz assim a palavra de Deus. Preste bem atenção nessa palavra, nesse versículo. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Eu vou repetir. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Traduzindo, quem fica observando o vento e não joga semente na terra, não toma atitude de dar o primeiro passo, que é jogar as sementes em terra fértil, fica só observando o vento, fica o dia inteiro observando o vento e não joga as sementes, jamais vai plantar. Quem fica olhando para as nuvens, jamais olha para a terra, para o solo, e essas sementes que germinaram, brotaram e hoje estão prontas para a colheita, quem fica olhando só para o alto, para a nuvem, jamais colherá. Ou seja, se você não der o primeiro passo, se você não fizer nada, você não irá realizar e nem conquistar nada na sua vida.
Então não deixe que as circunstâncias, que o medo, que os sentimentos, que os problemas, que os achismos te paralisem. Na vida existe um monte de gente chamada eu acho. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho. A vida é uma vida teórica, não é uma vida prática. A vida não é de quem fala, a vida é de quem faz. Grave isso. A vida não é de quem fala, a vida é de quem faz, de quem realiza. Com discurso, eu e você não saímos do lugar, mas com atitudes, todos os dias, daremos um passo em realização aos nossos sonhos e projetos. Então, queridos, é hora de tirar os sonhos da gaveta, é hora de tirar os projetos da gaveta, e não ficar olhando só para o vento, e não ficar olhando só para a nuvem. Comece a realizar, comece a fazer. Ah, pastor, mas eu não tenho recurso para isso. Deus providenciará. Faça aquilo que você pode fazer com aquilo que você já tem nas suas mãos. Faça aquilo que você pode fazer com aquilo que você já tem nas suas mãos. Primeira coisa que Deus perguntou a Moisés, quando eles tiveram o primeiro encontro ali na sarça ardente, ele perguntou para Moisés: o que você tem na sua mão? E Moisés diz: um cajado. E com esse cajado, queridos, Deus operou maravilhas, sinais, prodígios no Egito e libertou o povo da escravidão. Por causa do cajado? Não, por causa daquilo que Deus fez com que o Moisés já tinha nas mãos. E eu te pergunto nesta manhã, o que você tem na sua mão? Isso que você tem na sua mão é o start para a realização dos seus sonhos e dos seus projetos em Deus. Eu vou voltar a perguntar: o que você tem na sua mão? Lembra que... Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Lembra que Deus alimentou, Jesus Cristo alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos? O pouco que você tem na sua mão, se for para a mão de Deus, se tornará o maior milagre da sua vida. A questão não é a quantidade, é a mão que está essa quantidade. Então submeta os seus sonhos, os seus projetos a Deus. Simplesmente comece. Simplesmente dê o primeiro passo. Sabe, você não precisa ter fé para concluir propriamente dito, mas você precisa ter fé para dar o primeiro passo. Na medida que você vai avançando, a sua fé vai se fortalecendo. Pare de olhar e querer ver o futuro, saber se vai dar certo ou se não vai dar. Não, isso está em Deus. Mas dê o primeiro passo. Faça acontecer. Tome a iniciativa. Qual é a sua história de vida? O que você já fez até aqui? Comece a olhar para trás e fazer uma retrospectiva e ver seus sonhos e projetos que você simplesmente parou e estagnou por algum motivo. Entenda que a sua história de vida ainda não acabou. E nunca é tarde para você recomeçar, porque o Deus que servimos, o Deus que amamos, é um Deus de recomeço, é um Deus de novas histórias. É um Deus que está dizendo para você nesta manhã: ei, os meus planos para você estão de pé. Os seus sonhos podem ser realizados, os seus projetos podem ser realizados. Mas dê o primeiro passo. Faça acontecer. Eu anotei uma frase de uma mulher. Eu olhei essa frase num livro ontem, se não me engano, foi As Mulheres que Fizeram, o nome do livro. E o
O nome dessa mulher é Maria Robson. Ela foi a primeira mulher presidente da Irlanda. Ela foi a primeira mulher presidente da Irlanda, Maria Robson. E ela disse uma frase que eu achei fantástica, num livro chamado Mulheres que Fizeram. Bom dia, Norimã, seja bem-vinda, querida. Ela diz o seguinte: nunca é tarde demais para mudar. Então, se você deseja mudar, simplesmente comece. Nunca é tarde demais para mudar. Então, se você deseja mudar, simplesmente comece. Sabe, ninguém pode voltar atrás para começar de novo. O que passou, passou. De repente você vai falar para mim, mas pastor, eu tentei lá atrás e não deu certo. Passou, acabou. Vira a página e tenta de novo. Vira a página e começa de novo. Mas ninguém pode voltar atrás para começar de novo. Mas qualquer um pode começar de novo a partir de hoje. Cada um pode começar de novo a partir de agora. Cada um pode fazer de novo a partir de agora. Nunca é tarde para mudar. Então, se você deseja mudar, simplesmente comece. De repente você fala para mim nesta manhã o seguinte: pastor, eu gostaria de viver algo novo. Então comece. Eu gostaria de experimentar algo novo. Então comece. Eu gostaria de viver uma nova história. Então comece. Sabe, queridos, o ser humano ele tem um defeito muito grande. Todos nós temos. Eu não estou falando que eu não sou assim. Lembra o seguinte, queridos, tudo que eu ministro de manhã para vocês, toda palavra que eu trago aqui de manhã, Deus já falou comigo, já ministrou no meu coração. Eu já tomei já de manhã. Então entenda que um dos maiores defeitos que a gente tem como ser humano é esperar que as coisas caiam do céu. Ah, pastor, mas Deus é Deus de milagre. Eu não tô falando isso. A questão não é essa. Deus é soberano. Deus é criador dos céus e da terra. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e pedimos. Mas Ele deseja que você dê o primeiro passo. Deus quer trabalhar junto com você. Deus quer realizar junto com você. Deus quer fazer junto com você. Ele não quer caminhar sozinho. Ele não quer que você caminhe sozinho. Ele quer andar junto. Deus quer andar de mão dadas com você até o fim da sua vida. Temos responsabilidades, ou seja, temos a nossa parte para fazer. E como eu comentei uma vez, cá entre nós, se a gente parar para pensar friamente, a nossa parte é a parte mais fácil do processo. A nossa parte é a parte mais fácil do processo. Por exemplo, para tirar uma pedra, não é fácil? Para remover uma pedra do túmulo, não é fácil? A gente é capaz de fazer isso. Agora, ressuscitar um morto, é possível? É fácil para a gente? Foi isso que aconteceu na vida de Lázaro. Quando Jesus Cristo chegou ali na frente do túmulo de Lázaro, ele disse para os discípulos: tirai a pedra. Ou seja, o que vocês podem fazer, façam. O que vocês podem realizar, façam. E eles fizeram. Eles removeram a pedra. Agora, o impossível, o milagre, a realização, Jesus Cristo fez. Disse: Lázaro, sai para fora. Então, queridos, simplesmente comece. Simplesmente comece. Depois dessa introdução,
eu quero pontuar aqui umas lições importantes do que devemos fazer para simplesmente começar, simplesmente realizar, simplesmente dar o primeiro passo. O que a gente precisa entender em relação a isso? E eu separei aqui alguns pontos, 4 pontos importantes que vão me ajudar e te ajudar a começar, a simplesmente dar o primeiro passo. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Primeira coisa que a gente precisa entender, que vai me ajudar e te ajudar a começar, a dar o primeiro passo. Entenda que ainda que o começo seja pequeno, ainda que o começo você ache que seja insignificante, comece. Comece com o que você tem. Comece com o que já está na sua mão. Comece com aquilo que Deus já te deu. Simplesmente comece. Olha o que está escrito no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 10, parte A. Amém, Amir, amém. Que Deus continue falando com você. Zacarias, capítulo 4, versículo 10, parte A, diz assim: pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Olha que interessante esse versículo. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal na mão de Zorobabel. Queridos, qualquer construção começa com a primeira pedra, a pedra fundamental, a pedra da fundação. É uma pedra, mas quando a construção termina, é um palácio, é uma casa. Mas se você desprezar aquela pedra pequenininha que foi a pedra fundamental e desistir, o palácio jamais será construído. Então, queridos, não despreze os primeiros passos. Não despreze os pequenos passos, as pequenas decisões. Porque, queridos, os pequenos passos, as pequenas decisões, elas vão gerar na sua vida grandes resultados. Comece submetendo a sua vontade, comece submetendo o seu desejo, o seu sonho, o seu projeto a Deus. Ore a Deus e fala: Senhor, está aqui o meu sonho, está aqui o meu projeto, está aqui o que eu desejo. Vem comigo, Senhor. Me ajuda a realizar, me ajuda a dar o primeiro passo. Eu sei que é um passo pequeno, mas eu sei que através desses passos, Senhor, junto com o Senhor, grandes resultados eu terei. Comece assim, esse é o seu primeiro passo. Então não despreze o seu começo, por mais que ele ainda seja pequeno. Comece, realize, faça. De repente eu estou falando com pessoas aqui que têm grandes sonhos, grandes projetos que de repente você fala, é impossível realizar. Eu não tenho recurso para isso, eu não tenho ferramentas para isso, eu não tenho. Tá, mas você tem vontade? Você tem o desejo de realizar? Você quer colocar esse sonho em prática? Você quer realizar esse projeto? Então você já tem tudo que você precisa. Pega isso tudo, submeta ao senhorio de Cristo, submeta à soberania de Deus e comece a dar o primeiro passo. Você vai perceber que na medida que você vai andando e realizando nessa fé que você tem em Deus, Deus proverá todos os recursos e tudo aquilo que você precisa para que esse seu sonho nele, no Senhor,
se realize. Entenda uma coisa, grave essa frase que eu vou te dizer, grave isso, se você puder anotar, anote. Grandes coisas são feitas a partir de pequenas coisas reunidas. Grandes coisas, grave isso, são feitas a partir de pequenas coisas reunidas. Reúna tudo que você já tem, reúna a sua vontade, reúna o seu sonho, reúna o seu ideal, reúna o seu projeto, coloque no papel, reúna essas pequenas coisas, porque é dessas pequenas coisas que as grandes coisas serão realizadas na sua vida. Entenda que pequenas coisas que ninguém vê geram resultados que todo mundo verá. Pequenas coisas que ninguém vê vão gerar resultados que todo mundo verá. Aquela pedra fundamental ninguém vê, mas depois que o palácio está pronto, todo mundo enxerga esse grande palácio. Então comece, então realize, simplesmente comece. Amém? Então a primeira coisa, ainda que o começo seja pequeno, dê o primeiro passo, realize. Segunda coisa importante que precisamos entender para começar a caminhar, simplesmente começar. Cuide bem dos detalhes da sua vida. Cuide bem dos detalhes da sua vida. Nesse processo de começar, cuide dos detalhes. Cuide dos detalhes. Sabe, queridos, como filhos de Deus, como filhas de Deus, precisamos ser pessoas íntegras, precisamos ser pessoas retas, precisamos atentar aos detalhes da nossa vida. A nossa vida é um conjunto de detalhes e precisamos estar atentos aos detalhes da vida, aos detalhes da vida. Olha o que está escrito no livro de Daniel, do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 4 e 5. Daniel, para quem não sabe, ele foi cativo na Babilônia. Ele estava em Jerusalém, a Babilônia foi invadida por Jerusalém foi invadida pela Babilônia, foi destruído o templo em Jerusalém, e todos os sábios, todas as pessoas que tinham um certo conhecimento a mais em Jerusalém, além do povo, elas foram levadas cativas para a Babilônia. E os sábios, as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais de realizações, ficaram no palácio de Nabucodonosor. E Daniel foi um deles, junto com 2 amigos. E os administradores, as pessoas daquele palácio, daquele reino, tentaram achar alguma coisa para degrenir a imagem de Daniel, para achar brechas na vida de Daniel, mas Daniel, ele cuidava dos detalhes da sua vida. Olha que interessante, esses versículos de Daniel capítulo 6, versículos, são 2 versículos, o 4 e o 5, diz assim: os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do governo. Daniel foi chamado para cuidar do governo do palácio. Então, isso despertou inveja, isso despertou ira. Como é que uma pessoa de fora, um cativo, conquistou o coração do rei? E o rei deu para ele funções administrativas e de alto escalão. Então essas pessoas começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do governo. Agora olha que interessante, mas nada encontraram para criticar ou condenar, porque Daniel era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso concluíram: nossa única chance é encontrar algum motivo para acusar Daniel, e será na relação
das leis do seu Deus. Entenda o seguinte: quando a gente fala simplesmente comece da forma correta, comece de forma honesta, comece de forma que isso não vai gerar para você acusações. Cuide dos detalhes desse começo. Comece de forma correta. Comece de forma honesta. Porque quando você começa a realizar os seus sonhos, quando você começa a realizar os seus projetos, tenha certeza que você vai ter críticas. Você vai ter pessoas que vão tentar achar falhas nesse processo. Você vai ter pessoas que vão tentar olhar para você e tentar dizer que você não vai conseguir por causa disso. Comece sem ter motivos para que as pessoas te acusem. Comece de forma correta. Tentaram achar falhas no processo, na condução que Daniel realizava no governo da Babilônia, mas não acharam nada. Não acharam nada. E nós temos o acusador da nossa alma. Nós temos o acusador da nossa vida, que é Satanás. Ele é um acusador. Ele passa o dia inteiro nos acusando diante de Deus. Mas se ele não encontra nada em nós, ele não tem do que acusar. Então mantenha uma vida íntegra, mantenha uma vida temente a Deus e comece os processos da melhor forma. Comece os processos caminhando de forma honesta. Cuide bem dos detalhes desse processo, cuide bem dos detalhes da sua vida. Sabe, Daniel, ele tinha uma aliança com Deus. Daniel, ele tinha uma aliança com Deus, ele construiu um relacionamento baseado em santidade e oração. E com isso ele foi blindado. Você deve conhecer a história de Daniel. Ele decidiu não comer as comidas do reino e continuou orando a Deus 3 vezes ao dia. Ele orava a Deus. Ele cuidou muito bem dos detalhes da sua vida. Então, queridos, tudo que você fizer, tudo que você começar, tudo que você realizar, comece em oração. Oração é um bate-papo, oração é uma conversa. O que estamos fazendo aqui agora é como se fosse uma oração, é uma conversa entre você, que é filho e filha, e o seu Pai, que é o Deus Todo-Poderoso. Então ore. Ah, pastor, mas eu não sei orar. Ué, você não sabe conversar? Eu escuto muito isso. Ah, pastor, eu não sei orar. E a minha resposta é sempre essa: mas você não sabe conversar? Oração é uma conversa. Abre a boca e começa a falar com o seu Pai. Começa a conversar. Não precisa de palavras rebuscadas, não precisa de palavras ricas de conteúdo. Não, é uma conversa. Abra a boca e conversa com o seu Pai, que tudo vê, tudo sabe. Submeta o seu começo, a realização dos seus sonhos a Deus. Entenda que você precisa cuidar muito bem dos detalhes da sua vida. Deus, ele se importa muito mais com o que você é do que com o que você faz. Então seja um homem íntegro, uma mulher íntegra, e realize os primeiros passos com integridade. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, Paulo deixa muito bem claro: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Viva de forma correta, viva separado. Santidade é isso. Santidade é se manter firme nos propósitos que Deus tem para a sua vida, nos mandamentos de Deus. Mantenha-se firme. Então, queridos, não é simplesmente começar. Comece, mas comece cuidando dos detalhes desses passos, desse processo. Terceira e penúltima coisa para orarmos: priorize uma coisa apenas. Não tente abraçar o mundo. Não tente fazer várias coisas ao mesmo tempo. Priorize uma coisa. Priorize uma coisa e comece. O que eu preciso fazer para começar a realizar esse meu sonho? Priorize isso e comece a andar nessa direção. O que eu preciso para realizar esse projeto que eu sempre quis realizar? Priorize. Priorize o que você precisa e caminhe nessa direção. Mas não esqueça que tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus.
A gente vê no Evangelho de Lucas duas mulheres, irmãs, uma super atarefada, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e uma se dedicando a uma coisa que ela achou mais importante e ela priorizou. Eu estou falando de Marta e de Maria. Eram irmãs. Jesus amava essa família e sempre que ele passava por ali, ele parava nessa casa. E olha o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 41 ao 42. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes, com tanta coisa, mas apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Maria estava aos pés do Senhor, priorizando a visita dele ali, priorizando o momento com ele. Ela jamais desperdiçou esse momento. E Marta estava super atarefada, inquieta, arrumando a casa, fazendo comida, passando roupa, cuidando dos filhos. Eu estou trazendo uma alegoria só para você entender. Então priorize uma coisa e caminhe nessa direção. Não abrace tudo. Vai ver lá atrás, quando você tentou realizar esse sonho, esse projeto, é porque você quis realizar tudo de uma vez, você quis abraçar tudo de uma vez. Não. Priorize uma coisa e caminhe nessa direção. Caminhe nessa direção. Talvez hoje você está pensando em começar 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Não. Priorize uma só e vá. Priorize uma coisa apenas. Jesus nessa manhã está perguntando para mim e para você: o que é mais necessário? O que é mais importante? Priorize uma coisa apenas e vá caminhando nessa direção. Sabe, o salmista, o rei Davi, um dia ele pediu uma coisa só diante de Deus. Olha o que está escrito no Salmo, capítulo 27, versículo 4. A única coisa que eu peço ao Senhor, que é o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua beleza e meditar no seu templo. Uma coisa só peço ao Senhor, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida. Então, queridos, priorize uma coisa só. Realizou, fez, finalizou, parte para a próxima. Priorize a próxima coisa. E vá caminhando com tranquilidade. Vá caminhando nessa paz que o Senhor te dá todos os dias. E tenha certeza que você vai realizar tudo aquilo que você precisa realizar. Dê o primeiro passo, cuidando do detalhe e priorizando aquilo que é para ser priorizado. E por último, para a gente finalizar esse devocional, decida ser o protagonista dessa história. Decida ser o protagonista desse sonho. Decida ser o protagonista desse projeto. Decida ser o protagonista desse primeiro passo que você está dando. 1 Reis, capítulo 20, versículo 13 e 14. Preste bem atenção nesses versículos. Enquanto isso, um profeta foi a Acabe, o rei de Israel. Ele disse: assim diz o Senhor, está vendo esse enorme exército inimigo? Hoje eu o entregarei em suas mãos. Com isso você saberá que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: por meio de quem ele fará isso acontecer? O profeta respondeu: assim diz o Senhor, os soldados dos comandantes das províncias o farão. Devemos atacar primeiro? Perguntou Acabe. Sim, respondeu o profeta. Se você quiser que Deus faça, entenda isso, você precisa assumir uma posição e ir na direção dessa posição. Ele, e depois ele te dará o alvo e você conquistará. Você tem que ser o protagonista dessa história. Acabe era protagonista dessa história. Deus chegou para ele e disse que um enorme exército estava pronto para atacá-lo. Mas ele disse: esse exército eu entregarei na sua mão. Esse sonho eu entregarei na sua mão. Esse projeto eu entregarei na sua mão. É você que tem que realizar, é você que tem que fazer. Então dê o primeiro passo, avance diante disso. Devemos atacar primeiro? Perguntou Acabe. Deus respondeu: sim. Dê o primeiro passo
O exército já está nas suas mãos, o inimigo já está nas suas mãos, mas você que é o protagonista dessa história, você deve simplesmente começar esse ataque, você deve simplesmente dar o primeiro passo. Seja protagonista. Sabe, queridos, existe uma direção divina hoje para você, para mudar a sua vida, para realizar o seu sonho, para realizar o seu projeto. Existe uma direção divina nesta manhã para você, entenda isso. Então simplesmente comece. Não fique inerte diante das circunstâncias ao seu redor. Não fique inerte. Ataque, dê o primeiro passo. Realize, use as armas que você já tem. Chega de discurso, chega de sentimentos, ideologia, filosofias, pensamentos, expectativas frustradas. Não, olhe para Deus. Existe uma direção divina para você dar o primeiro passo. Ressuscita os seus sonhos, tira os sonhos da gaveta, tira os projetos da gaveta, realize com aquilo que você tem na sua mão. Queridos, você é convidado a viver uma nova história. Você é convidado a viver novos começos. Você é convidado a viver em Deus grandes coisas. Então simplesmente comece. Simplesmente dê o primeiro passo. Entenda que ainda que esse começo seja pequeno, comece. Cuide bem desses passos, cuide bem desses detalhes da sua vida. Priorize apenas uma coisa e caminhe nessa direção. E decida ser o protagonista dessa história. Simplesmente, queridos, comece. Comece. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês hoje. Foi uma palavra que Deus colocou no meu coração ontem. E eu espero que ela seja a vida para você. Que você simplesmente comece. Que você simplesmente faça. Que você simplesmente comece a andar na direção dos seus sonhos e dos seus projetos. Deus é com você. Deus está te dando hoje uma direção. E Ele só está querendo que você dê o primeiro passo. Creia que o impossível Ele fará. Faça a sua parte com o que você já tem nas mãos. E se prepare para viver grandes coisas em Deus. Como diz o próprio Senhor, se creres, verá a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Vamos orar pedindo para Deus ressuscitar sonhos, para Deus ressuscitar projetos, para Deus nos dar ousadia, coragem de dar os primeiros passos, para Deus confirmar sempre a sua direção para nós e que possamos caminhar com segurança, porque quando estamos no centro da vontade de Deus, estamos seguros. Quando estamos fazendo aquilo que Deus pediu para nos fazer, para a gente fazer, estamos seguros. Então submeta tudo isso que você deseja realizar, submeta a Deus e simplesmente comece. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença, com o nosso coração cheio de gratidão, com nossas expectativas a 1000, porque sabemos que o Senhor é um Deus de promessa, porque sabemos que o Senhor é um Deus fiel. Independente das circunstâncias da nossa vida, independente daquilo que vivemos, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo soberano, o Senhor continua realizando. Por isso, Pai, estamos aqui diante da Tua presença, tranquilos e com o nosso coração repleto de gratidão. Obrigado, Pai, por nos acordar e nos trazer diante da Tua presença nesta manhã. Não estamos aqui por vontade própria, mas estamos aqui porque o Senhor assim desejou. O Teu Espírito nos acordou e nos trouxe aqui diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, por ter falado conosco de uma forma tão clara e objetiva. Eu sei que eu estou falando aqui, Pai, orando com pessoas que têm os seus sonhos engavetados, que têm os seus projetos engavetados, por algum motivo desistiram, por algum motivo não quiseram mais realizar, por decepções, por falta de recurso. Mas, Senhor, através da Tua palavra hoje,
Ressuscita, Senhor, os sonhos dos teus filhos. Ressuscita os projetos dos seus filhos, Pai. Que nesse sonho, nesse projeto, o teu nome seja mais uma vez glorificado. Dê a eles coragem, força, ânimo e o desejo de realizar tudo aquilo que o Senhor colocou um dia no coração deles. Que eles possam ter a confiança necessária para darem o primeiro passo. Obrigado, Senhor, por nos ensinar através da tua palavra que não importa se o primeiro passo é pequeno, não importa se o que temos na mão é recursos escassos, mas desejamos dar o primeiro passo de fé, na certeza de que o Senhor fará muito mais do que simplesmente estamos pedindo e pensando. Confiamos, Senhor, no teu poder, na tua soberania. Que possamos olhar, Senhor, e acreditar de que existe um futuro glorioso para cada um de nós. Mas precisamos chegar lá e para isso precisamos dar o primeiro passo. Usar os recursos que temos e realizar grandes coisas no Senhor. Obrigado, Pai. Eu peço, Senhor, por essas pessoas que estão online comigo, que esta palavra seja uma vida no coração deles. Que essa palavra produza frutos, que dê a eles coragem, ousadia para seguir, para continuar, para realizar. Que eles possam dar o primeiro passo na certeza de que o Senhor está com eles. Visita agora cada emoção, cada pensamento e tira, Pai, tira todo medo, toda falta de confiança, toda incredulidade, tira tudo e enche cada um deles de ousadia, coragem, força, perseverança e que eles possam começar a realizar os seus sonhos, os seus projetos que um dia estavam engavetados. Confirma, Senhor, os passos, confirma a caminhada e que eles possam um dia dar um testemunho de que realizou, de que conquistou, graças ao Senhor. Pai, visita a casa, a família, os filhos, os negócios e façam movimentar as águas na vida de cada um deles. Que eles possam viver o extraordinário na tua presença. Que eles possam ter a responsabilidade de fazer cada um a sua parte, mas nas limitações, na impossibilidade, que o Senhor venha agir e venha realizar, porque para ti, Senhor, não há impossível. Por isso, Pai, realize, faça acontecer na vida deles. Eu tenho certeza que eles te darão honra e glória devida, porque tudo começa no Senhor. Obrigado, Pai. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que o Senhor possa os abençoar em tudo, que o Senhor possa fazer dessa palavra vida neles e que eles possam ter coragem, ousadia para começar e realizar tudo aquilo que eles precisam realizar em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia, por esta manhã. Nos ajuda, nos fortaleça, derrama sobre nós a tua graça e o teu favor. E que possamos viver o dia de hoje completamente alicerçado nessa palavra, tendo coragem de realizar e começar tudo aquilo que precisamos começar em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. É no nome de Jesus que eu oro. É no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Simplesmente comece. Simplesmente dê o primeiro passo. Realize com aquilo que você já tem na sua mão. Realize com aquilo que Deus já colocou e já te entregou. Nessa manhã foi uma manhã de ressuscitar sonhos e projetos. Tire da gaveta. Submeta tudo isso ao senhorio de Cristo. E realize. Realize aquilo que você precisa realizar. Deus está te chamando para você viver uma nova história. Deus está te chamando para você viver novos começos. Não fique com a sua vida estagnada. A vida com Deus é uma vida de movimento, de realizações, de conquistas. É nesse movimento da vida que o nome do Senhor é glorificado. Então, queridos, venha viver com Deus uma vida extraordinária. Isso é possível. Isso é possível. Então, simplesmente comece.
realmente dê o primeiro passo. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que Deus possa dar força e coragem para vocês caminharem. Oi, Cláudia, estaria orando sim, querida, Deus abençoe. Oi, Dani, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Obrigado, Zaguete. Deus é bom, a palavra de Deus é fiel. Que vocês possam estar firmes nas promessas de Deus. Não mate os seus sonhos, não mate os seus projetos. Continue firme. Entenda que Deus é com você. Deus te trouxe essa manhã para ouvir essa palavra. E que essa palavra seja vida no coração de vocês. Tá bom? Vamos continuar firmes aí nos nossos devocionais. Hoje estaremos lendo o Salmos 113. Vamos continuar firme na leitura dos Salmos e continuar firme lá na nossa leitura anual. Tá bom? Vamos continuar firmes. É a palavra de Deus que nos sustenta. É a palavra de Deus que nos enche. Precisamos estar cheios da palavra de Deus para viver um dia de cada vez e enfrentar tudo aquilo que temos para enfrentar na vida. Isso só é possível com a palavra de Deus em nós, vivendo, nos sustentando a cada dia. Amém? Lembrando, queridos, que amanhã o nosso devocional vai começar às 8 horas da manhã, tá? Essa semana o devocional vai começar às 8 horas da manhã e não às 6, tá? Só essa semana. Semana que vem retornaremos às 6 horas da manhã, como é de costume, tá bom? Então, isso vai acontecer porque lá na igreja a gente vai ter o nosso momento de oração, que começa às 6 horas da manhã. E você é o nosso convidado. Se você deseja chegar lá na igreja para participar junto com a gente do momento de oração, da entrega desse mês ao Senhor, de orar pela família, pela igreja, pelas pessoas, pelos seus sonhos e projetos que você hoje tirou da gaveta. Se Deus quiser, você hoje está com a fé e a certeza de que esses sonhos e esses projetos em Deus, eles se tornam realidade. Então, se quiser chegar amanhã lá, às 6 horas da manhã, estaremos todos lá com a graça de Deus, tá bom? Então, por isso vai começar às 8 o devocional. Tá bom, queridos? Que Deus os abençoe e até amanhã. Se Deus permitir, estaremos aqui às 8 horas da manhã para mais um devocional e mais um momento na presença de Deus. Que Deus abençoe, queridos. Tenham um abençoado domingo, cheio da graça e do favor de Deus sobre a sua vida, sua casa e sua família. Fiquem com Deus.